19 horas e 45 minutos, hora oficial do Brasil. Boa noite. 4 pessoas morreram durante um intenso tiroteio na zona norte do Rio de Janeiro neste domingo. 2 eram inocentes. Um homem baleado na rua e uma idosa que foi feita refém dentro de casa e ficou no meio do fogo cruzado. Uma casa totalmente destruída, paredes repletas de marcas de bala. Era onde Marli Macedo dos Santos, de 60 anos, morava. Ela foi feita refém por traficantes que invadiram o imóvel e trocaram tiros com rivais. Um dos disparos atingiu e matou a idosa. Da forma trágica que foi, nós não esperávamos isso para minha tia Marli, por ela ter 60 anos de idade, ser uma mãe exemplar, ser uma tia exemplar, ser uma avó exemplar. Se fosse uma doença, ia doer, mas dessa forma, dói muito mais. O entregador Ellison Nascimento Vasconcelos, de 33 anos, estava na rua e também ficou no meio do fogo cruzado. O pai contou que o rapaz tinha acabado de sair de um pagode. É muito duro ter que levar o corpo de um filho dentro de um carro com um buraco no peito, sanguentado, sem sabe? E ninguém consegue dar um basta, ninguém consegue parar uma violência desenfreada dessa. Ellison e Dona Marli são mais 2 vítimas da guerra entre facções criminosas que disputam o controle de territórios no Rio de Janeiro. Dessa vez o confronto foi em uma das áreas mais violentas do estado, o complexo de favelas da Pedreira, na zona norte da capital fluminense. As marcas ficaram por todos os lados, em carros, postes, portões. Esses veículos blindados, com buracos feitos por traficantes para encaixar fuzis, ficaram pelo caminho. 2 suspeitos foram mortos no confronto com a polícia. 5 foram presos. Era noite de domingo quando cerca de 100 integrantes do Comando Vermelho avançaram pela comunidade controlada pelo 3º Comando Puro. A tentativa de invasão foi marcada por um intenso tiroteio. Esta lanchonete ainda estava aberta. Desesperados, funcionários e fregueses se protegeram no banheiro e na cozinha. O confronto também assustou quem estava nessa unidade de pronto atendimento. Uma das salas virou abrigo contra o tiroteio. A equipe preparava justamente a reabertura da unidade de saúde, que ficou quase um mês fechada após ser invadida por criminosos, que sequestraram 2 pacientes. O local foi reinaugurado pela manhã. Hoje a unidade retoma o seu funcionamento e a gente espera não precisar nunca mais fechar essa unidade devido ao problema de segurança no território. De janeiro até o fim de setembro, só esta unidade atendeu 78 baleados. É 70% a mais do que em todo o ano passado. Números que refletem o drama de quem vive aqui. Meu neto, o que eu vou dizer pro meu neto com 7 anos de idade, que ele pegava o meu telefone e ficava: papai, tá onde? O senhor Edson Vasconcelos, o pai do Ellison, que mostramos na reportagem, informou que, até agora, não conseguiu transferir o corpo do filho do hospital em Irajá para o IML do Rio. O procedimento é necessário porque a vítima morreu na rua. Esse serviço de transporte é feito pela Defesa Civil do Estado, mas, segundo o órgão, não há veículos disponíveis. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é segunda-feira, 27 de outubro de 2025. Depois da reunião entre os presidentes dos Estados Unidos e do Brasil, o dólar caiu e a bolsa bateu recorde aqui no país. E você vai ver também. Lula e Trump trocam elogios após encontro na Malásia. Nos bastidores, o Palácio do Planalto espera um gesto de boa vontade dos norte-americanos. A suspensão das tarifas enquanto acontecem as negociações e o fim das sanções contra autoridades brasileiras. Setores tarifados pelos Estados Unidos celebram encontro entre os 2 presidentes. Partido de Milei consegue vitória surpreendente em eleições legislativas na Argentina. Influenciador que publicava críticas contra políticos e empresários é morto no Ceará. Ônibus com torcedores do Flamengo tomba na Dutra e deixa feridos. E na série especial, o repórter Marcos Uchoa embarca numa viagem para revelar a importância da Amazônia.
às vésperas da Conferência do Clima da ONU. São satélites e computadores que fazem um trabalho que permite ver o tempo todo como o ser humano foi destruindo e influindo nas mudanças climáticas que pioram e até ameaçam a vida no planeta. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. O segurança que deu um soco em um empresário na entrada de uma adega na Grande São Paulo alegou legítima defesa ao chegar à delegacia algemado. A vítima morreu no hospital após ter batido a cabeça no asfalto e ter passado horas desacordada sem nenhum socorro. O segurança Davi Ferreira, de 45 anos, conhecido como Montanha, foi preso em Arujá, na Grande São Paulo. Ele é acusado de matar o empresário Paulo Vinícius dos Santos com um soco. A agressão aconteceu em uma adega em Guarulhos, na madrugada da segunda-feira passada. A vítima estava em um bar com os amigos e, em seguida, foi até esta adega, que fica do outro lado da rua. Logo na porta, o empresário teve uma discussão. Ele parece dar um tapa na mão do segurança. Em seguida, leva um soco, bate a cabeça no chão e desmaia. Um homem chega a discutir com o agressor. A câmera registrou, na sequência, o segurança e um outro homem carregando o empresário desmaiado até a entrada de um estacionamento. Davi parece colocar o celular de Paulo Vinícius na calça dele. O agressor ainda põe um cone ao lado da vítima e vai embora. Cerca de 20 minutos depois, o empresário acorda e volta a se mexer. Ele ainda teria se levantado e voltado para a calçada antes de cair novamente. Um grupo de pessoas parou e chamou uma ambulância. O socorro chegou 2 horas depois da agressão. O empresário ficou internado, mas morreu na última sexta-feira. Ele foi enterrado no domingo. Ele foi admitido aparentemente como bêbado. Não fizeram uma punção venosa, não botaram no oxigênio. A única coisa que eles deram foi um balde para ele vomitar, porque ele já não tinha resposta neurológica. Quando bate a cabeça, cada segundo é precioso. Meu irmão permaneceu nesse hospital até o fim do dia, até a noite. Foi quando o convênio, foi feita a remoção para o convênio, foi onde ele começou a ter os primeiros atendimentos, mas sustentando, a família está em pedaços porque foi violento. Ainda roubaram o documento dele, ele entrou no hospital como indigente. A defesa de Davi nega que ele tenha furtado a carteira com os documentos da vítima. Não houve subtração de nada, ele continuou trabalhando lá. Aliás, é até contraditória essa versão, né, de que ele subtraiu, porque se ele subtraísse a carteira e voltasse para o trabalho, seria incoerente, né? O segurança teve a prisão temporária decretada por 30 dias, mas ainda não foi formalmente interrogado nem indiciado. Ele justificou a violência dizendo que foi agredido primeiro e apenas se defendeu. Eu só revidei, ele deu um soco em mim, eu revidei e volta. A polícia vai ouvir testemunhas e buscar novas imagens para entender o que aconteceu antes da agressão. Ele foi ouvido, confirmou alguns dos fatos, confirmou a agressão, mas afirma que apenas revidou e deu a sua versão sobre aquele suposto desleixo que aparece nas imagens. Então ele dá uma versão diferente para aquele fato, afirma que não imaginava que aquela pessoa estaria em estado grave e por isso teria deixado ela naquela situação. A dúvida da polícia é se houve, perante a lei, um homicídio ou uma lesão corporal seguida de morte. O que não muda o pior. Paulo morreu aos 35 anos e deixou 2 filhos. Um garoto de 14 anos e uma menina de 7 anos. Alguns detalhes chamam a atenção nessa reportagem do Fábio Diamante. Primeiro, por que é que o socorro, mesmo na madrugada, sem nenhum trânsito, demorou tanto tempo, 2 horas para chegar ao local?
Em segundo, ele não teve a intenção de matar, mas é exatamente como acontece um atropelamento em que a pessoa está sóbria, sem estar alcoolizada e não socorre uma vítima, por exemplo. Porque, vendo que a pessoa estava caída no chão, totalmente desacordada, por que já não pediu um auxílio, por que já não buscou ajuda? E depois, aquelas outras duas pessoas jogando, né, essa pessoa num canto ali, como se fosse, sei lá, qualquer mercadoria, como se fosse uma caixa de engradado de cerveja ou de refrigerante, seja lá o que for. Nada disso tira o trabalho da polícia de investigar e nós temos certeza que alguma conclusão a perícia vai chegar. Neste caso, nós vamos acompanhar até o final. Agora eu chamo a sua atenção para este caso que nós vamos apresentar agora, em que um influenciador foi morto com 17 tiros no interior do Ceará. Nós vamos conversar ao vivo sobre este caso com o repórter Vitor Amaro. Vitor, alguém já foi preso? Existe uma linha de investigação? Foi uma execução? O que já se sabe até agora? Conta tudo pra gente, por favor. Uma boa noite para você. Boa noite, César. Boa noite para todos. Até agora, ninguém foi preso. Jefferson William dos Santos tinha 33 anos e era conhecido como o Rei do Fuá. Ele foi assassinado em frente à casa dele na cidade de Brejo Santo, no interior do estado. Segundo testemunhas, ele chegava de carro quando foi atacado por um motoqueiro que atirou no vidro do veículo. O influenciador ainda tentou correr, mas foi atingido por vários tiros. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Jefferson tinha antecedentes criminais com 6 registros por difamação, ameaça, injúria e calúnia. A vítima tinha mais de 16 mil seguidores nas redes sociais e agora a Polícia Civil investiga o caso para identificar o suspeito e também se outras pessoas teriam participado do crime. Volto com você, César. Obrigado pelas informações, uma ótima noite a você, a todos do Ceará e do Nordeste do Brasil. Independentemente do que motivou o assassinato desse influencer, que a polícia consiga descobrir qual foi realmente a motivação, por que isso realmente aconteceu. A Prefeitura do Rio de Janeiro pediu a demissão por justa causa das 3 funcionárias terceirizadas que foram presas em flagrante, furtando alimentos da merenda de uma escola na zona norte da cidade. O vigia de um condomínio vizinho ao colégio também foi detido por envolvimento no furto e receptação dos produtos desviados. Uma imagem aparentemente normal. Funcionárias da escola chegam com um carrinho de supermercado cheio de sacos pretos, como se fossem jogar o lixo fora. Um homem retira alguns sacos e os coloca ao lado das lixeiras. Pega 2 sacos menores e leva para o local fora do alcance da câmera de segurança. O flagrante foi feito do lado de fora de uma escola municipal, zona norte do Rio, na última sexta-feira. Dentro dos sacos de lixo foram encontrados alimentos e produtos de limpeza. As pessoas que são criminosas que fazem uma coisa dessa, jogando cenoura, né, vegetais aqui nossos que estavam em perfeitas condições, cebola, macarrão, sabão, arroz, situação apavorante. A indignação é relatada pelo secretário municipal de Educação do Rio, Renan Ferreirinha. No local, ele soube que, além do material que já havia sido furtado, outros alimentos e itens estavam sendo preparados para novos desvios da escola. A prefeitura chegou aos autores após uma denúncia de que 2 funcionárias da limpeza, 2 da cozinha e um vigia de um condomínio vizinho à escola participavam do furto. O que a gente está falando aqui é de desvio de merenda. É roubo de merenda de criança. As 4 pessoas que aparecem no vídeo foram presas em flagrante por furto e levadas para a delegacia. Tudo aconteceu bem aqui, próximo a estas lixeiras encostadas no muro da escola. Não é possível ver nas imagens, mas os sacos retirados do lixo foram levados para aquela guarita do outro lado da rua, onde o vigia trabalhava. O homem, que também acabou preso, foi apontado como um receptador da merenda furtada. O caso está sendo acompanhado pela Secretaria de Educação, que reforçou o compromisso com a transparência e a correta utilização dos recursos destinados à alimentação escolar. A gente não pode permitir que o crime vença a educação. Jamais.
E se tudo for devidamente comprovado, nós precisamos de penas severas, exemplares, para que isso nunca mais volte a acontecer no país, o que é praticamente impossível, infelizmente. O corpo de uma criança foi encontrado, preste atenção, dentro de uma mala na cidade de Belém. E nós vamos falar ao vivo com o repórter Matheus Ribeiro, que traz todas as atualizações deste caso para a gente. Quais são as informações, Matheus, que nós temos com relação a essa criança, a motivação do crime? O que se sabe até agora? Conta para a gente. Uma boa noite para você. Boa noite, César. Boa noite para quem acompanha o SBT Brasil. O corpo já está, nesse momento, no Instituto Médico Legal da Polícia Científica aqui do Pará para a realização da perícia. O corpo foi encontrado dentro de uma mala na tarde de hoje, em frente ao cemitério municipal localizado no bairro da Marambaia, aqui em Belém. Imediatamente a polícia foi acionada. Ao chegar ao local, foi comprovado que o corpo era de Paulo Guilherme, de 6 anos, que estava desaparecido. A família foi até o cemitério e comprovou a identidade do garoto. A Polícia Civil do Pará, César, confirmou que ficará de responsabilidade da Divisão de Homicídio aqui de Belém a investigação para apurar qual foi a causa dessa morte. Um grande número de populares ocuparam exatamente o local e a polícia precisou isolar para que o corpo fosse realizado a remoção por parte da Polícia Científica aqui do estado. Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite a você, a todos aí em Belém, no Pará e a todo o norte do nosso país. Depois da aguardada reunião com Donald Trump, o presidente Lula deixa a Malásia daqui a pouco para a viagem de volta ao Brasil. E é para a capital do país asiático, Kuala Lumpur, que nós vamos agora falar ao vivo com o nosso enviado especial, Sérgio Uti, que acompanhou de perto esse encontro. Uti, prazer em falar com você. Bom dia para você aí em Kuala Lumpur. Qual é o balanço que você faz dessa viagem? Ela realmente foi benéfica? Esse encontro foi muito bom para o país, para o Brasil? Bom dia daqui, César. 7 da manhã aqui em Kuala Lumpur, 28 graus, já na manhã desta terça-feira. Bom, o governo brasileiro avalia como muito positiva a reunião, porque agora foi estabelecido um contato direto entre os presidentes Lula e o presidente Trump. Todas as questões políticas, inclusive, segundo o presidente brasileiro, vão ser tratadas apenas por eles dois, não mais por intermediários. Tanto as perguntas que eu fiz, tanto ao presidente Trump quanto ao presidente Lula, as respostas de ambos vieram nesse sentido. Muita cordialidade, muito respeito de ambos os lados. A foto publicada mostra dois presidentes sorrindo, olhando, apertando as mãos, como se quisessem dizer para o mundo que foi um encontro bom, que estava tudo bem. Mas, do lado prático, a gente precisa prestar atenção nos próximos capítulos dessa história. A gente está esperando uma reunião que pode ser na semana que vem, aí sim, entre ministros dos dois países, tratando ali da parte técnica, e dessa reunião pode sair o que o governo espera como um gesto de boa vontade dos Estados Unidos, César, que seria a suspensão, ainda que temporária, das tarifas impostas ao Brasil e o fim dessas sanções a autoridades brasileiras. Esse encontro tão esperado entre os dois presidentes aconteceu aqui em Kuala Lumpur nesse domingo, como a gente vai ver na reportagem a seguir. Com um fuso de 11 horas a mais, o aniversário de 80 anos do presidente Lula chegou mais cedo na Malásia, onde ele demonstrou satisfação depois do encontro mais esperado dessa viagem. Foi surpreendentemente boa a reunião que eu tive com o presidente Trump. Já a bordo do avião que o levava ao Japão, o norte-americano desejou feliz aniversário a Lula. Não garantiu que haverá redução ou suspensão do tarifaço, mas descreveu o brasileiro como alguém cheio de vigor e disse que ficou impressionado.
Os elogios vieram menos de 24 horas depois da reunião de domingo em Kuala Lumpur, em que o tom foi cordial. Acho que vamos fazer um acordo com o Brasil, nos damos muito bem, disse Donald Trump logo que os jornalistas entraram. Perguntei ao presidente dos Estados Unidos se ele estava ou foi convencido pelo governo brasileiro de que as tarifas que ele impôs a produtos do Brasil eram injustas. Eu acho que está tudo justo. Nós temos nossas economias e eu tenho muito respeito pelo seu presidente. E, como você sabe, muito respeito pelo Brasil. Então, nós vamos ver, nós vamos provavelmente ter um acordo, me respondeu Donald Trump. Tanto o presidente Lula quanto o presidente Trump prometeram uma solução rápida para a crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Os dois determinaram o início imediato das negociações técnicas. O primeiro encontro entre ministros dos dois países aconteceu nesta segunda, aqui em Kuala Lumpur, e o governo brasileiro trabalha para que um segundo encontro já seja na semana que vem. Nos bastidores, o Palácio do Planalto espera um gesto de boa vontade dos norte-americanos. A suspensão das tarifas enquanto acontecem as negociações e o fim das sanções contra autoridades brasileiras. O presidente acha que não há justificativa para que o Brasil seja punido. Eu não estou reivindicando nada que não seja justo para o Brasil e tenho do meu lado a verdade mais verdadeira e absoluta do mundo. Os Estados Unidos não têm déficit com o Brasil. Ele sabe que não é verdade que os Estados Unidos têm prejuízo com o Brasil. E eu acho que isso é a base da gente voltar a negociar. Em nova fase, os dois presidentes concordaram em fazer visitas um ao outro, no Brasil e nos Estados Unidos. Ainda não há data marcada. À vontade, Lula se colocou à disposição para ajudar na mediação da crise entre Estados Unidos e Venezuela e disse que pode até avançar para outros assuntos, como a guerra da Ucrânia. A prioridade, porém, são as tarifas e as sanções, que, segundo o presidente, em breve serão assunto do passado. Acho que vai ser mais rápido do que muita gente pensa. O dia em que Lula completou 80 anos foi longo. Teve direito até aos parabéns cantados pelo presidente sul-africano Cyril Ramaphosa. Mas o que pode acontecer daqui para frente? Quais seriam os próximos passos? Para falar sobre essa primeira reunião presencial entre o presidente Lula e Donald Trump e também sobre o tom otimista do governo, nós vamos conversar com um especialista. Eu vou conversar com o professor Carlos Pódio, que fala de relações internacionais muito bem, vive nos Estados Unidos e que está conosco nessa noite. Muito bem-vindo, professor, ao SBT Brasil. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: o governo realmente tem razão em comemorar ou ainda é necessário esperar um pouco e com a necessária cautela, uma vez que estamos negociando com ninguém mais, ninguém menos que Donald Trump? Boa noite. Boa noite, César. Boa noite a quem nos assiste aí pelo SBT Brasil. De fato, é necessário cautela. Agora, vamos entender o contexto que nós estamos, né? O Brasil, por mais que não tenha saído de nada concreto desta reunião, a gente, ainda que o Brasil volte à estaca zero neste momento é algo positivo para o Brasil. A gente estava no -10, né? Então, nós saímos de uma crise profunda diplomática. O Donald Trump não é alguém que esconde aquilo que pensa dos líderes, né? Então, há 2 meses atrás, ele dizia que o Brasil era um parceiro horrível e agora mudou o tom com relação ao Brasil. Esta mudança de tom, ela já é bastante positiva. Bem verdade que a gente não viu ainda e vamos esperar e aguardar para ver os avanços concretos dessas negociações. Mas o fato que elas estão ocorrendo num clima amistoso, isto já é um certo alívio, uma volta à normalidade das relações entre Brasil e Estados Unidos. A gente estava, César, há 2 meses atrás, no pior momento da relação entre Brasil e Estados Unidos em 200 anos de história. Então esse é o contexto que a gente precisa entender, né? O Brasil foi colocado pela administração Trump oficialmente como uma ameaça, isso há 2 meses atrás. E agora uma mudança
bastante concreta de tom que prepara aí o terreno para uma volta a uma normalização dessas relações. Então a gente sai de um momento de crise e agora entramos numa possibilidade de negociação, mas ainda, como você colocou muito bem, cautelosos em se tratando de Donald Trump. Agora, professor, quando eu estive em Brasília para fazer entrevista com o presidente Lula, ele dizia o seguinte, ele falou que o Trump não queria conversa com ele. Que eu perguntei, já não passou da hora do senhor pegar o telefone, ligar para o presidente americano? Ele falou, não, o Trump não quer falar comigo, eu também não vou falar com ele. No seu entendimento, na sua opinião, por que houve uma mudança nesse tom, nessa conversa? Então, essa mudança de não quero falar com ele agora, onde já tem o telefone do outro e tem um contato direto, já é bastante importante, né? Eu acho que o Donald Trump, em certa medida, percebeu que não tinha nada a ganhar com esse tipo de pressão contra o Brasil. Ou seja, Donald Trump ele não é alguém que tem alianças pessoais muito fortes, ou seja, não é que ele liga para o que acontece com o ex-presidente Bolsonaro de forma muito forte, como se tivesse uma relação pessoal. Não é assim que ele opera. Donald Trump ele opera com interesses imediatos, né? Se ele entender que não está nos interesses dos Estados Unidos esse tipo de tarifa contra o Brasil, e veja, 2 produtos que encareceram muito aqui nos Estados Unidos foram carne e café. O café teve um aumento mais alto dos últimos anos. A carne aumentou 15% nos últimos tempos. Isso são produtos muito importantes na dieta do americano e são produtos cruciais que o Brasil exporta para os Estados Unidos. E veja que se a gente olha a pauta de exportação brasileira de café e carne, ela não caiu drasticamente, ela caiu para os Estados Unidos, mas o Brasil conseguiu compensar isso exportando para outros países, notadamente para países asiáticos. Veja que cerca de 40% que caiu a exportação de carne do Brasil para os Estados Unidos, subiu 40% essa exportação para a China, né? Então, isso tem um preço que o consumidor norte-americano está pagando, no momento que está muito delicado a economia dos Estados Unidos. O Trump está muito preocupado com a questão da inflação. Ele sabe que isso é uma coisa crucial para o eleitor americano. O cidadão americano, em geral, não está acostumado com inflação, passou por um período inflacionário recente, alguns anos atrás, e está muito preocupado com essa questão. Então, o Trump sabe que isso é crucial para como o americano vai avaliar o seu governo. E se ele puder, numa negociação, fazer algo que dê um certo alívio em setores importantes, como carne e café, ele vai fazer, né? E também sobre a questão de terras raras, né, que tem se discutido muito. O Brasil é tem grandes reservas de terras raras, não tem capacidade de refinar e processamento que os Estados Unidos têm e pode oferecer para o Brasil. Mas grande parte das terras raras, quase a totalidade de exportação que o Brasil faz de terras raras, vai para a China. Então os Estados Unidos entendem que é importante o Brasil como um parceiro para diversificar este tipo de importação. Lembre-se que na questão da negociação com a Ucrânia, né, na guerra com a Rússia e a Ucrânia, uma das coisas que o Trump queria da Ucrânia era acesso, garantia às terras raras ucranianas, que são minérios, né, importantes aí para chips, né, para essa área da informação, e que, portanto, são insumos bastante importantes para a indústria norte-americana. Então, acho que com o tempo o Trump ele foi compreendendo, né, que fazendo uma relação custo-benefício, não tinha grandes benefícios dele impor essas tarifas com o Brasil, você estremecer a relação com um parceiro tradicional, que é o Brasil, e os custos eram mais altos do que aqueles que ele imaginava. Então, me parece que foi um pouco esta a percepção. Há o elemento pessoal, é muito significativo que ele tem dito palavras amistosas com relação ao presidente brasileiro, porque o Trump, além de ser alguém que opera muito na negociação e no interesse imediato, ele tem, sabemos que ele tem, essa questão da relação interpessoal. Ele opera, né, no caso do Trump, e isso é uma questão importante. Ele colocou tarifa contra o Canadá outro dia simplesmente porque não gostou de um comercial de televisão que o governo de Ontário, não foi nem o governo do Canadá, foi o governo regional do Canadá, colocou para rodar. Então a gente sabe que tem um pouco essa volatilidade, que é algo que o Brasil tem que estar atento, mas, repito, neste momento é muito positivo o espaço que se abre de negociação. 3 pessoas morrem atropeladas por dia apenas no estado de São Paulo. Em Guarulhos, na região metropolitana da capital, uma mulher grávida de gêmeos foi atingida por um motorista que não prestou socorro. Nas imagens, a mulher grávida de gêmeos caminha devagar e segura a mão de uma criança. É quando um carro dobra a esquina. Em poucos segundos, avança sobre a gestante. A mulher é arremessada. O menino, por pouco, não é atingido.
A mulher seguia para casa com um filho pequeno de 3 anos de idade quando foi surpreendida pelo carro, que estaria em alta velocidade. O motorista até tentou escapar, mas não foi muito longe e logo foi contido por populares. O veículo Nissan preto foi encontrado minutos depois por moradores. O carro foi depredado. O automóvel foi apreendido pela Guarda Civil e o suspeito, um boliviano que estaria com sinais de embriaguez, está foragido. A mulher de 33 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital. Ela recebeu atendimento médico e foi liberada. A mãe e os bebês estão fora de perigo. Graças a Deus ela está muito bem, entendeu? Vai fazer acompanhamento pro bebê, né? Mas não aconteceu nada com o bebê. Só foi mesmo, machucou o joelho dela e ela está bem. Neste fim de semana, um policial militar de folga que trafegava de moto em alta velocidade atropelou um idoso de 67 anos que atravessava a avenida na faixa de pedestres, na zona sul de São Paulo. Com o impacto, os dois caíram. Na sequência, o PM foi atropelado por um táxi e morreu na hora. O idoso também não resistiu. Na semana passada, um outro policial, desta vez em serviço, mas também em uma motocicleta, atropelou uma idosa de 72 anos, também na zona sul de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança, PMs da Rocan estavam em patrulhamento quando a vítima atravessou a rua de forma inesperada. Os próprios policiais prestaram os primeiros socorros, mas a vítima morreu no hospital. O caso foi registrado como lesão corporal culposa. De acordo com o Detran, mais de 1.000 pedestres morreram no trânsito de São Paulo entre janeiro e setembro de 2025. Houve uma queda de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar disso, a média equivale a mais de 3 mortes por dia no estado. São 3 os pilares. Primeiro, a educação de trânsito, com campanhas educativas em rádio e televisão e também nas redes sociais. Depois, a fiscalização, que é a presença ostensiva da polícia de trânsito nas ruas, fiscalizando os cruzamentos, fiscalizando os locais que tem mais acidentes. E terceiro, a punição. Como as pessoas não são punidas, né? Ou são punidas muito brandamente, muito sem maiores rigores, as pessoas entendem que isso não é crime e que passam a ter essa conduta, infelizmente, desordenada. Você já foi vítima de algum tipo de golpe realizado através de alguém utilizando os bancos ou conhece alguém que já sofreu esse tipo de golpe? Então, a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, endureceu as regras para o cancelamento de contas suspeitas e também de bets irregulares. A ideia é dificultar a vida de golpistas e frear a disparada de fraudes. Eu vou conversar com o repórter Vinícius Rangel, que traz todas as informações. Ei, Vinícius, muito boa noite para você. O que a gente quer saber, o telespectador, é o seguinte: na prática mesmo, o que é que muda com relação a isso? Conta pra gente. Ei, César, boa noite para você e também para quem está com a gente aqui no SBT Brasil. Olha, César, é praticamente o fim da linha para aquelas contas laranjas que são criadas por criminosos para conseguir então receber Pix de vítimas ou então esconder dinheiro de ações criminosas, os famosos crimes virtuais praticados aqui no nosso país. Agora, se um banco conseguir então constatar que foi criada uma conta para terceiros ou então até mesmo se a pessoa aí que for beneficiada não souber que está sendo criada essa conta então imediatamente será bloqueada. Só que não para por aí, viu? As casas de apostas sem autorização para funcionar no país também vão ter as contas encerradas imediatamente. A mudança faz parte de um pacote de segurança criado pela Federação Brasileira dos Bancos para reduzir os golpes financeiros, que só neste ano cresceram mais de 20% em relação ao ano passado em todo o país. As novas regras entram em vigor a partir de hoje. E a expectativa é, como você trouxe aí no início do nosso ao vivo, é que consiga então frear essas ações criminosas e dificultar, claro, o acesso ao sistema financeiro pelos bandidos. A gente torce para que dê certo dessa vez, César.
sem dúvida nenhuma, até porque nós é que somos as vítimas, né? Tomara realmente que esse endurecimento, vamos dizer assim, nas regras, possa ajudar principalmente o consumidor. Obrigado, Vinícius. Uma ótima noite a você e a todos de São Paulo. Um assunto aguardado na reunião entre Lula e Donald Trump era a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente brasileiro revelou que tentou mostrar ao americano que o adversário político já é página virada. Antes da reunião entre os dois presidentes começar, Donald Trump se irritou quando foi perguntado se conversaria com Lula sobre Jair Bolsonaro. Não é da sua conta, respondeu a uma repórter. Mas Trump falou sobre o ex-presidente brasileiro. Sempre gostei dele. Eu sinto muito pelo que aconteceu com ele. Sempre achei que era uma pessoa franca, mas ele passou por muitas coisas, disse o norte-americano. Perguntado sobre como foram as discussões com Trump envolvendo Bolsonaro, Lula tratou o ex-presidente como página virada. Ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. E eu ainda disse para ele, com 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber, sabe, que o Bolsonaro era nada praticamente. O filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, que articulou as sanções junto às autoridades americanas, minimizou a aproximação entre Lula e Trump. O Trump ele aperta a mão de todo mundo, ele abre diálogo com todo mundo. Ele falou com Kim Jong-un na Coreia do Norte. Ele fala com Xi Jinping e depois bota mais de 100% de tarifas por preciso em cima dos produtos chineses, principal parceiro comercial dele. Antes da reunião, uma ala dentro do governo defendia que todos os assuntos possíveis fossem discutidos. Já outra ala buscava restringir as conversas a temas econômicos e comerciais. Para o Palácio do Planalto, o assunto Bolsonaro está fora da mesa de negociações. Além disso, segundo o presidente Lula, questões políticas serão resolvidas diretamente entre ele e Donald Trump. Os presidentes da Câmara e do Senado reagiram à reunião. Davi Alcolumbre afirmou que o gesto de diálogo e a busca pelo bom entendimento são fundamentais para o avanço da cooperação entre as nações. Hugo Mota escreveu que, quando líderes escolhem conversar, a história agradece. A oposição diz não ver avanço nas negociações. Eu estou vendo muita gente também emocionada com tudo isso, achando que esse simples diálogo já resolveu todo o problema. E é evidente que não caminha nesse sentido, porque há diversos óbices, diversos obstáculos a serem superados e que competem ao governo brasileiro. Já a base governista vê o encontro como positivo. O fato é concreto, o presidente Lula se reuniu com Trump, as conversas foram boas, iniciou-se uma tratativa para que esse tarifaço seja revogado na sua totalidade ou muito diminuído, e essa resposta deverá vir agora das reuniões futuras. Setores brasileiros afetados pelas tarifas americanas comemoraram o encontro entre Lula e Trump e torcem, evidentemente, para que as negociações tragam o fim da sobretaxa. Só no setor de pescados, o prejuízo com tarifaço para este ano está calculado em 300 milhões de dólares. E a previsão é perder mais de 1.000 empregos diretos nos próximos 90 dias. Nesse cenário de apreensão, o diálogo entre Lula e Trump serviu para renovar expectativas nos produtores. A gente ficou animado, ficamos tranquilos em relação ao tom da conversa, pareceu muito amistoso e pareceu promissora. Esperamos que o governo coloque o setor de pescados como prioridade nessas negociações, porque pode ser que essas tarifas não sejam reduzidas de maneira geral para todos os setores. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes afirmou que o entendimento entre Brasil e Estados Unidos pode preservar a competitividade do produto brasileiro, garantir previsibilidade aos exportadores e ampliar a presença da carne bovina nacional no mercado norte-americano, que é o segundo maior comprador do Brasil. Exportadores de café, máquinas e outros produtos também sentem os efeitos das tarifas.
Segundo a Anshan, Câmara Americana de Comércio para o Brasil, os dados mais recentes de setembro mostram queda de cerca de 20% nas exportações brasileiras para os Estados Unidos. Quando se consideram apenas os itens sujeitos à sobretaxa, a retração sobe para cerca de 26%. Há o planejamento de que se tenha uma delegação brasileira, do governo brasileiro, que vá para Washington na semana que vem. Então, esse processo negociador ganhou tração, né? E na nossa avaliação é importante que ele ocorra de maneira bastante ágil para aproveitar essa janela e buscar uma equação para as questões econômico e comerciais entre os dois países. Para o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, a conversa de Lula ajuda a destravar a negociação técnica. Alckmin reforça que a suspensão das sobretaxas é urgente. Segundo dados do governo brasileiro, o tarifaço afetou cerca de 34% dos 40 bilhões de reais exportados aos Estados Unidos neste ano. O mais importante foi feito, que foi o passo político, e feito com brilho. Então, acho que foi um passo para a gente poder agora avançar no lado técnico e estabelecer a pauta de trabalho. O prioritário é tirar os 40%. Esse é que é o prioritário. Para que a gente possa entender um pouco melhor tudo isso, eu converso agora com o cientista político Bruno Garchagen. Bruno, muito boa noite. Mais uma vez, muito obrigado por participar conosco aqui do SBT Brasil. A primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: os opositores ao governo Lula estão minimizando a importância desse encontro com o presidente Donald Trump. Como é que você analisa isso? Bom, boa noite, César. Boa noite para a nossa audiência. O primeiro aspecto que tem que ficar muito claro para a nossa audiência, César, é o seguinte: quem está determinando as regras do jogo e conduzindo este jogo é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Foi ele que tarifou o Brasil em 50%, foi ele que fez uma série de declarações, foi ele que usou a lei Magnitsky contra alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e alguns membros do governo, e foi ele que, num gesto que está sendo interpretado como boa vontade, abriu a possibilidade de diálogo. Então, tudo o que está acontecendo nesse momento parte do presidente dos Estados Unidos. Esse é o aspecto importante. O segundo aspecto importante é que, no caso do governo Lula, obviamente que essa possibilidade de diálogo vai ser usada pelo Lula para tentar vender a ideia de que ele foi o grande articulador. E não é bem isso que aconteceu do ponto de vista concreto. E respondendo de forma objetiva sua pergunta, a reunião em si, ela não definiu absolutamente nada. A reunião abriu, claro, um canal importante de diálogo para o governo Lula, que não tinha qualquer possibilidade, inclusive, de conversar. Então, agora, interpretar essa primeira reunião como algo além dela é muito arriscado. Dizer também que não vai acontecer nada é também muito prematuro. Por quê? E eu vou repetir aquilo que eu venho repetindo desde o início para a nossa audiência e para você, César. O que importa para o Donald Trump são os interesses dos Estados Unidos. Se o Trump precisar negociar com o Lula ou com qualquer outro país do mundo para beneficiar os Estados Unidos, ele vai fazer sem o menor problema nenhum, sem contar aliança com o Jair Bolsonaro. Então, o mais importante para o Trump é fazer essa negociação avançar, saindo vencedor na questão da tarifa e agora, principalmente, conseguindo um acordo brasileiro para a exploração, para ser beneficiado com as terras raras, que é um ativo importantíssimo para a tecnologia, para os data centers americanos, enfim, tudo que envolve tecnologia que vai ter repercussão na economia e na política. Mas eu conversei com o professor Pódio, que está vivendo atualmente nos Estados Unidos, disse que o preço do café subiu de maneira exorbitante, o preço da carne também, que está gerando uma inflação que o americano não está acostumado. Então, talvez por isso também exista um remanejamento por parte do Donald Trump e não necessariamente pela política do governo Lula, você acredita? É claro que uma pressão popular vai fazer com que o governo Trump antecipe um movimento que já faria. Ou seja, a ideia do presidente Trump, falando obviamente em hipótese, mas pegando o padrão de comportamento do Trump, é colocar uma tarifa altíssima, no caso do Brasil 50%, para depois voltar talvez 10%. Foi isso que aconteceu com a China. A coisa escalou até chegar a 120%, salvo engano, e voltou para 10% na média. Né? Então o Trump não quer que o Brasil seja tarifado ou impor essa tarifa 50%. Ele quer fazer com isso, negociar, inclusive as terras raras, e fazer com que o governo brasileiro ceda e beneficie os interesses dos Estados Unidos. É apenas isso.
Nós vamos continuar acompanhando de perto, evidentemente, toda essa negociação. E você é muito importante para nós. Espero revê-lo em breve aqui no SBT Brasil. Sempre Obrigado. um prazer. Uma ótima noite para você. Olha, um ônibus com torcedores do Flamengo tombou em Barra Mansa, no sul do estado do Rio. Os flamenguistas seguiam viagem para a Argentina, onde o time enfrenta o Racing na quarta-feira pela semifinal da Copa Libertadores da América. Pelo menos 4 pessoas sofreram ferimentos graves. O repórter Léo Santana tem todos os detalhes e traz isso para a gente ao vivo. Léo, o principal, qual é o estado de saúde dessas vítimas? Conta tudo para a gente. Uma boa noite para você. Boa noite, César, e a todos que nos acompanham aqui no SBT Brasil. De acordo com a concessionária responsável pela rodovia, foram registradas 46 vítimas, 4 em estado grave, como você falou, 10 com ferimentos moderados e outras 32 com escoriações. Todas foram levadas para hospitais da região. Este vídeo mostra o momento exato do acidente. Repare que está chovendo. O ônibus derrapa, gira na pista e tomba, atingindo a mureta de concreto. Tudo aconteceu pouco antes das 4 da tarde, no quilômetro 281 da rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, que chegou a ficar totalmente interditado. O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros e agentes da Polícia Rodoviária Federal. As causas do acidente serão investigadas agora pela Polícia Civil. Os passageiros integram 2 torcidas organizadas que estavam indo para Buenos Aires, na Argentina, onde o Flamengo vai enfrentar o Racing pela semifinal da Libertadores. O Flamengo informou que está em contato com as autoridades e acompanha as providências no local. César. Obrigado pelas informações, Léo. Uma ótima noite a você, a todos do Rio. Que as vítimas se recuperem prontamente. Muitíssimo obrigado mesmo. O SBT Brasil exibe a partir de agora uma série que mostra a importância da Amazônia e como cada região do país tem um pouquinho do bioma no seu dia a dia. Na primeira reportagem, Marcos Uchoa revela como funciona o sistema de monitoramento da floresta por satélite e que fica em Belém. A cidade vai receber em novembro a COP30, a Conferência da ONU para Mudanças Climáticas, que será realizada pela primeira vez na Amazônia. Quase no extremo sul do Rio Grande do Sul, em Pelotas, faz muito tempo que existe uma preocupação com o tempo. Todos esses aparelhos servem para medir vento, umidade e, claro, temperatura. Apesar do lindo dia de sol, faz frio, mas menos do que no passado. E você pode provar esse aquecimento porque está tudo anotadinho ali, tintim por tintim. Repare a data desse primeiro caderno, 1888. Século XIX, eram outros tempos. E como o tempo mudou. De lá para cá, esses dados estão sendo registrados até hoje e quando a gente fala em termos de mudanças climáticas, em termos da variabilidade do clima, esses dados são extremamente importantes. 137 anos se passaram e para muita gente a constatação de que a chapa está quente é sentida na pele. Mas os tempos de canetas e cadernos foram para o espaço. Agora são satélites e computadores que fazem um trabalho que permite ver o tempo todo como o ser humano foi destruindo e influindo nas mudanças climáticas que pioram e até ameaçam a vida no planeta. Desmatou tudo, desmatou tudo. Estamos na sede de Belém do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A cidade vai ser o epicentro das discussões sobre que tipo de futuro o planeta vai viver. Amazônia, floresta ou desmatamento? Para a humanidade é um momento inédito. Ser ou não ser? Eis a questão. Então você percebe que o clima tem mudado no Brasil inteiro. No mundo acadêmico a gente já sabe, mas no cotidiano as pessoas já entenderam que isso é um fato. É só olhar na janela. Belém está naquela correria de quem prepara a casa para receber os convidados para uma festa. É a COP30, o mundo vai desembarcar para conversar sobre o que fazer. E é urgente. O histórico relógio de Belém já tem quase 100 anos. E quanta transformação a região já viveu. 50 anos atrás, a floresta amazônica ainda estava quase intacta. Só 0,5% tinha sido desmatada. De 1975 para cá, a destruição aumentou cerca de 40 vezes. O tempo mudou. A conta chegou.
E tem um problema ainda maior, por conta da mudança climática aqui, nos incêndios. Incêndio mesmo doméstico, nas casas. Por causa do ventilador que fica 24 horas ligado, a primeira coisa que acontece é o curto-circuito, por conta desses aparelhos que estão ficando muito tempo ligados. Para quem é pobre, um abstrato aquecimento global pode virar um concreto fogo local que destrói tudo. Mas para a maioria, o calor nosso de cada dia vem de outra forma. São Paulo, floresta de prédios, selva de pedra, o cemitério do Morumbi é ironicamente a fonte de vida, de verde, de uma famosa favela da cidade, Paraisópolis. Porque lá é difícil encontrar uma árvore num lugar onde todo mundo vive apertado, em todos os sentidos. Ou está quente demais e as casas estão abafadas porque estão muito coladas, ou quando chove essas paredes ficam úmidas por muito mais dias. E aí você está falando da maioria das famílias que saem muito cedo, então fecha a casa. Obviamente ninguém queria estar num lugar que é 9 graus mais quente. É isso mesmo, são 9 graus de diferença entre a favela e quem mora ali do lado, nas casas do Morumbi. As árvores servem assim como uma espécie de ar-condicionado, um luxo. Sem elas, 9 graus pode ser a diferença entre o inferno e o paraíso. A origem da palavra paraíso vem da Pérsia Antiga, o atual Irã, e remete à ideia de jardim, flores, árvores, fontes de água, natureza, vida. Aqui em São Paulo, a região dos Jardins é sinônimo de onde os ricos moram, mas também tem outros bairros e até favelas com o nome de jardins. A grande maioria vive em áreas cheias de concreto, mas todo mundo sabe o que é bom. O calor não é só um incômodo, é cada vez mais uma questão de vida ou morte. É para o idoso que o perigo é maior. Faz tempo que a expressão "tô morrendo de calor" passou a ser uma realidade. O Dr. Paulo Saldivo, da USP, estuda há décadas as causas da mortalidade ligadas ao meio ambiente. A gente calcula hoje, pelos dados, que morram no Brasil de extremos de temperatura, só temperatura, cerca de 50 a 52 mil pessoas por ano. Isso equivale a todas as mortes no trânsito e quase igual que você tem de homicídios. Morre do quê? Não vai morrer, está escrito calor ou frio. Vai aparecer o infarto do miocárdio, a descompensação das doenças que a pessoa já tem, o AVC, a pneumonia. Um artista na favela de Paraisópolis se especializou em reproduzir um mundo que ficou completamente distante para quem mora lá. Tudo de ferro, de sucata, natureza morta. Ali mesmo, pessoas compraram cachorros huskies, uma raça que vive na neve, em lugares gelados. Imagine como deve ser insuportável o calor para eles, se já é para nós. Um tipo de falta de bom senso da natureza humana. No segundo episódio da série, Marcos Uchoa mostra como a Amazônia tem um papel fundamental para a nossa economia e também como a degradação da floresta pode impactar até mesmo no preço dos alimentos nas feiras e supermercados. Os detalhes você confere junto comigo amanhã, aqui no SBT Brasil. E enquanto Estados Unidos e Brasil deram início às negociações, o acordo entre americanos e chineses parece estar mais encaminhado. Pelo menos é o que indicou Donald Trump durante viagem dele pela Ásia. Em Tóquio, já é manhã de terça-feira. Donald Trump vai começar em breve os compromissos do segundo dia no Japão, em um tour diplomático que já teve vários apertos de mãos. O mais recente com o imperador Naruhito. O próximo, dentro de poucas horas, será com a nova primeira-ministra do país, a conservadora Sanae Takaichi, primeira mulher a ocupar o cargo na história do Japão. Na Malásia, onde foi recebido com tapete vermelho e dança, Donald Trump assinou acordos sobre minerais críticos com a Tailândia e o Camboja e deu orientações
para que os negociadores comerciais norte-americanos pausassem, de novo, a cobrança das tarifas sobre os produtos chineses até que ele e Xi Jinping se encontrem na quinta-feira na Coreia do Sul. No avião presidencial, Donald Trump não falou sobre o que vai determinar o cancelamento das taxas, mas se mostrou otimista. No pré-acordo com os chineses, os Estados Unidos garantiram que não haverá retaliação pelo fato da China ter ampliado o mercado de exportação de minerais raros. Já o país asiático garantiu que vai comprar mais soja vinda daqui dos Estados Unidos, uma medida que pode ter impactos diretos aí no Brasil. Atualmente, o Brasil é o maior produtor de soja do mundo e responde por quase a metade da safra global. Em seguida, vêm os Estados Unidos. Desde o início das tarifas, os grãos brasileiros substituíram os americanos e o país se tornou o maior fornecedor para os asiáticos. Se há clima de reaproximação com os chineses, com os canadenses a relação segue conturbada. Não vou me encontrar com ele. Estou feliz com o que temos e vamos ver no que dá, disse Trump sobre o primeiro-ministro do país vizinho, que sofreu uma nova taxa de 10% após um vídeo publicitário que criticava as tarifas impostas pelos Estados Unidos. E nesse tabuleiro de reorganização das influências comerciais, Mark Carney confirmou que também quer se reunir com o líder chinês. There are plans for me and President Xi to meet. Há planos para que eu me encontre com Xi Jinping para falarmos de assuntos comerciais neste momento de mudança global, afirmou o premier canadense. Essa possível trégua comercial entre norte-americanos e chineses e também o encontro entre Donald Trump e Lula na Malásia animaram os investidores. Dá só uma olhada. Já houve reflexo direto nos indicadores brasileiros. Bolsa de Valores fechou em alta de 0,55 no maior patamar da história. Já o dólar recuou 0,42%, cotado a R$ 5,37. A defesa de Fernando Collor informou ao Supremo Tribunal Federal que a tornozeleira eletrônica do ex-presidente ficou desativada por causa de um incidente involuntário. Vamos então a Brasília conversar ao vivo com a repórter Ariane Bittencourt, que traz todos os detalhes para a gente. Que incidente foi esse, dona Ariane? Conta para a gente. Uma boa noite para você. Pois é, César, eu vou contar a partir de agora. Boa noite a você e a todo mundo que está nos acompanhando. Nesse documento, então, enviado ao Supremo Tribunal Federal, a defesa alegou que uma falha de comunicação fez com que o ex-presidente achasse que a bateria estava completamente carregada, a bateria do equipamento, quando, na verdade, não estava. Os advogados também alegaram que a tornozeleira não emitiu qualquer tipo de sinal a respeito desse descarregamento e que isso só aconteceu depois que um alerta veio do Centro de Monitoramento Eletrônico de Alagoas. Agora, então, vai ser preciso esperar a manifestação do ministro Alexandre de Moraes, que pediu, então, explicações sobre o desligamento da tornozeleira. O equipamento, César, passou cerca de 36 horas desligado, o que poderia, claro, levar o ex-presidente a perder o direito ao regime domiciliar. Fernando Collor foi condenado a mais de 8 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E ele tem o direito de cumprir a pena em casa por questões de saúde. César. Obrigado pelas informações, uma ótima noite a você e a todos de Brasília. Aliás, nós vamos continuar na capital federal porque termina logo mais, à meia-noite, o prazo para que os condenados por golpe de Estado apresentem recursos à decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos retornar a Brasília agora para conversar com a Paula Cuenca, que traz todos os detalhes. Paula, afinal, as defesas já se manifestaram ou ainda não? Boa noite. Já sim, boa noite para você, César, para quem está nos acompanhando. Até o momento, dos 8 réus que fazem parte do chamado Núcleo 1 da trama golpista, a gente já tem recursos de 5 deles. O ex-presidente Jair Bolsonaro, os ex-ministros Braga Neto, Anderson Torres, o deputado federal Alexandre Ramagem e o ex-comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier dos Santos. Falando sobre os condenados como líderes desta organização criminosa que objetivava o golpe de Estado, Bolsonaro e Braga Neto, enquanto a defesa de Bolsonaro fala que a
sentença é recheada de injustiças e, inclusive, pede diversos esclarecimentos, a defesa de Braga Neto chega a pedir a anulação do processo. Entre os pontos em comuns nos dois recursos, a gente pode destacar aqui as críticas ao cerceamento do trabalho da defesa. É relembrado algo que já foi trazido ao longo do processo, de que não houve tempo para que as defesas pudessem analisar todos os documentos, elementos de prova. Também são feitas críticas à validade da delação premiada de Mauro Cid e são apontados possíveis erros na dosimetria das penas, ou seja, no cálculo das penas aplicadas a Bolsonaro e Braga Neto. Lembrando que o que acaba hoje é o prazo dos recursos chamados de embargos de declaração, que servem para questionar possíveis contradições ou equívocos nos posicionamentos dos ministros, nos votos ali que foram dados na íntegra, não só aqueles que apareceram no julgamento. E esses recursos, depois de todos apresentados, eles devem ser analisados ou individualmente pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes, ou podem ser alvo de um julgamento no plenário virtual da primeira turma. A expectativa é de que as respostas a estes recursos saiam rapidamente. César. Obrigado pelas informações, Paulo. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. O site SBT News lançou hoje uma nova identidade visual para as redes sociais, com uma proposta mais moderna e conectada ao público jovem. A reformulação gráfica trouxe mudanças nas publicações. As letras das manchetes antes minúsculas agora são maiúsculas e também ganharam uma fonte diferente. O layout ficou minimalista e ganhou formatos adaptáveis. Destaque para os colunistas. Os boletins agora têm legendas que acompanham o conteúdo que está sendo falado. O vice-presidente da CPMI do INSS... A proposta é ressaltar o trabalho dos colunistas, repórteres... Compartilhe o conteúdo para espalhar informação com credibilidade. ...e apresentadores também nas redes sociais. Você acompanha agora imagens de câmeras de segurança... O principal objetivo é conversar com novos públicos, especialmente os mais jovens. Até agora, somente Onyx Lorenzoni... Quase 9 meses entre... A atualização marca mais um passo rumo ao lançamento do canal SBT News, que terá programação 24 horas. A estreia está marcada para dezembro e reforça a presença digital da marca. Milhares de voos foram cancelados hoje nos Estados Unidos, que estão enfrentando um verdadeiro caos aéreo. Quem vai explicar tudo isso para a gente é a nossa correspondente Patrícia Vasconcelos, ao vivo e direto da capital Washington. Patrícia, por que é que tantos voos foram cancelados assim? Conte-me tudo, não me esconda nada. Uma boa noite para você. Conto, César. Boa noite para você, boa noite a todos. O motivo, César, é a falta de controladores de voo por conta da paralisação do governo norte-americano, em inglês o shutdown. Controlador de voo, essa que é uma função essencial, né, César, para a segurança dos pousos e também decolagens. Só nessa segunda-feira, 2.700 voos foram cancelados ou atrasados em todos os Estados Unidos. Ontem foram 8.600 voos afetados. A paralisação do governo entra no 27º dia, isso porque o Congresso americano não entrou em consenso e não aprovou o orçamento para os próximos meses. O resultado, César, muitos funcionários públicos estão sem receber o salário. No caso dos controladores de voo, eles receberam 90% do salário há alguns dias, mas não há certeza de quando eles vão receber o restante. A Casa Branca acusa a oposição de querer parar o país. Já os democratas, partido que faz oposição a Donald Trump, afirmam que eles não querem simplesmente aprovar um orçamento com corte em vários setores, como a administração Trump propôs. Ainda não há uma estimativa de quando os voos vão ser alinhados. Eu estou aqui no aeroporto Ronald Reagan, na capital americana, como você disse, César, e não há cancelamento de voo previsto para essa noite, César. E a gente espera que tudo se normalize o mais rápido possível. Obrigado pelas informações, Patrícia. Uma ótima noite para você aí na capital dos Estados Unidos. E ainda no noticiário internacional, olha,
A Bolsa de Valores de Buenos Aires disparou mais de 20% e o peso argentino teve uma forte valorização no mundo. O bom humor do mercado é simplesmente um reflexo das eleições legislativas que deram vitória e um fôlego também para o governo de Javier Milei. No dia seguinte, a euforia. Na Bolsa de Buenos Aires, alta de 22%. O peso subiu mais de 6% em relação ao dólar e 8% diante do real na abertura dos mercados e encerrou o dia com valorização de 3%. Em Wall Street, as ações de empresas argentinas subiram até 50%. Foi exatamente o contrário do que aconteceu nas últimas semanas de instabilidade financeira desde que o partido de Javier Milei perdeu as eleições na província de Buenos Aires em setembro. Mas agora, nas eleições nacionais, o presidente virou o jogo. A sigla La Libertad Avança ficou com mais de 40% dos votos válidos. A principal corrente de oposição, o peronismo, dos ex-presidentes Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, ficou 9 pontos percentuais abaixo. Estou feliz. É isso que quero para o país. Não queremos voltar atrás, conta este eleitor. As eleições renovaram metade da Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado. Com o resultado, Milei consegue avançar com as leis de equilíbrio fiscal, base do seu plano econômico, e evita processos de destituição. Um fator foi determinante para Javier Milei chegar às eleições sem turbulências na economia: a promessa de um socorro dos Estados Unidos. Mas Donald Trump condicionou o apoio a um bom resultado eleitoral. Agora, com a vitória aqui no Congresso, a ajuda norte-americana fica garantida e a aliança entre os dois governos sai fortalecida. Ao parabenizar Milei, Donald Trump afirmou que os argentinos justificaram a confiança dos Estados Unidos. Não acredito que os nossos cidadãos apoiem este desastre ou que o presidente americano deva nos dizer o que fazer, diz esta outra eleitora. Mas a duração da lua de mel com os mercados vai depender da economia real. A Argentina está em recessão, com impacto direto no emprego. O peso está artificialmente valorizado como forma de conter a inflação, o que faz a economia perder competitividade. Vencida a oposição, esses serão agora os desafios mais imediatos do governo Milei. De volta ao Brasil. É amanhã. O Atlético Mineiro enfrenta o Independiente del Valle do Equador pelas semifinais da Copa Sul-Americana, com transmissão aqui do SBT. Na roda de oração, um recado. El martes teremos outra final que temos que ganhar. É decisão. É a chance de voltar para uma final internacional depois da frustração do vice da Libertadores no ano passado. Agora, eles não querem deixar escapar. O aprendizado que eu tenho comigo desses jogos é que é muito difícil você chegar em finais de campeonatos desse nível. Depois de empatar a primeira partida na altitude de Quito, uma vitória simples aqui, na Casa do Galo, classificará a equipe para a grande final. Um clube que quer voltar a ser protagonista. Campeão da Libertadores em 2013, da Recopa em 2014... e bicampeão da antiga Copa Conmebol, falta só a Sul-Americana para completar a galeria de troféus no continente. Em 2019, os atleticanos fizeram a melhor campanha no torneio e foram eliminados justamente na semifinal para o Colón da Argentina. Adivinha quem acabou campeão naquele mesmo ano? O Independiente del Valle. Sempre no caminho dos brasileiros. O pequeno clube dos arredores de Quito já eliminou o Vasco nessa temporada. É o virtual campeão equatoriano, que teve seu jogo na liga local adiado pela federação para se preparar exclusivamente para a semifinal da Sula. Só que a torcida pode fazer a diferença em Belo Horizonte. A massa atleticana. Todos os ingressos foram vendidos. Serão mais de 40 mil vozes na Arena MRV. A fé é preta e branca. Você fica agora com Amar. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, pela preferência e pela audiência. Uma semana abençoada. Boa noite para você. Até amanhã, 7:45 com mais um SBT Brasil. Até lá.